Bom, no desafio que a gente tem de avançar com essa igreja na Espanha, a Espanha tem uma realidade evangélica bastante semelhante à realidade cristã evangélica de Portugal. Na Espanha, eu não sei exatamente como está aqui em Portugal agora, talvez os irmãos possam me ajudar. Mas na Espanha nós temos 0,8% de cristãos novos nascidos. 0,8% da população é cristã evangélica que entregou sua vida a Jesus. 2,8%. Então, vocês estão com 2% a mais do que nós. Imagine, né? Vocês já estão bem mais adiantados. Nós somos 48 milhões de espanhóis e dos 48 milhões, só 400 mil se declaram evangélicos, né? É uma realidade bastante complicada. A gente tem 8.115 municípios na Espanha e desses 8.115, apenas 700 têm trabalho evangélico. Isso significa que a gente não tem nem 10% das cidades alcançadas para Jesus. É muito, muito, muito extensa a obra e a gente tem entendido nesses últimos tempos que os campos já estão brancos para a colheita. Eles não vão estar, eles já estão. E Deus está fazendo algo extraordinário. Não só lá, eu sinto que aqui também, pelo mover que eu vejo de Deus em algumas igrejas, e até mesmo esse dado que você está me passando de 2,8 é muito importante. Porque eu não sei se você sabia, se os irmãos sabiam, o Brasil hoje está com quase 40% de evangélicos, mas nos anos 70, 75, 77, éramos 2%. Éramos 2%. Você vê, dos anos 70 até agora, nós já somos 40%. Você imagina 40% de Portugal convertido a Jesus? Hein? Nessa perspectiva de ganhar, de avançar, a gente vai descobrindo que um grande impedimento para que a igreja avance, para que a igreja cresça e comunique esse evangelho que transforma vidas, não é a dureza do coração das pessoas. Porque, é claro, a gente sempre vem com essa expectativa ou com essa notícia. Não é raro escutar, e eu escutei quando eu fui para a Espanha, que a Espanha é cemitério de pastores, que a Espanha destrói o ministério pastoral, que as pessoas vão embora exaustas, com burnout, com estafa, porque não aguentam mais e tal. E é verdade que isso aconteceu e acontece durante a história, mas a gente entende que essa opressão toda que a gente vê lá fora, que a resistência ao evangelho, a resistência à pregação da mensagem, uma resistência cultural, tradicional, ideológica, essa resistência ainda é menor e menos impactante do que a passividade da igreja. A passividade da igreja é o que impede e tem impedido a igreja cristã na Europa de avançar como deveria avançar. Somos nós mesmos. Nós mesmos temos criado a dificuldade, porque a gente se insere na cultura, a gente se veste dessa declaração de que aqui tudo é muito difícil, tudo é impossível, que estamos numa cultura pós-cristã, que temos uma cultura muito secular, muito materialista e tal, e a gente vai dizendo esses discursos, declarando esses discursos, e a gente compra isso, a gente acredita nisso. Quando, na verdade, não existe poder suficiente contra a igreja de Jesus, nem as portas do inferno. Não existe. Você acha que Portugal tem mais força que as portas do inferno? A cultura portuguesa tem mais forças que a porta do inferno? Não. Se as portas do inferno não resistem, por que Portugal ainda não está de joelhos diante do Senhor Jesus? O problema é que nós, como igreja, ainda não estamos entendendo o nosso papel. É interessante a gente pensar nesse texto de Mateus, capítulo 16, quando Jesus diz para a gente que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, que a gente tem a ideia, não sei por que a gente desenhou isso na nossa cabeça, é que as portas da igreja é que vão prevalecer contra o ataque do inferno. A gente meio que inverteu o negócio, a gente virou. Então parece que nós é que temos que nos proteger desse mundo horroroso que está aí fora, né? Quando, na verdade, Jesus disse que quem está na ofensiva, quem está no ataque é a igreja. É o inferno que tem que se preparar, porque eles vão cair em nome de Jesus. Mas nós nos vestimos de um temor e dizemos, não, o Senhor vai nos guardar. E tem muito a ver com o que a gente vai pregar aqui, com o que a gente vai falar aqui, lendo o texto de Atos, que é o texto que eu vou daqui a pouquinho
conversar com vocês, ou entrar aqui com vocês. Nessa ideia toda, nesse meio ambiente de crescimento da igreja, de expansão, de avanço e tal, eu dobrei o meu joelho diante do Senhor há alguns anos e fiz uma oração legítima, uma oração sincera e verdadeira. Eu disse: Senhor, como é que eu posso fazer essa igreja crescer? Me dá ideias, me ajuda. Como é que a gente faz crescer essa igreja? E era uma preocupação legítima. O que eu não sabia era que, apesar da preocupação ser legítima, o meu conceito estava errado, estava equivocado. Então, eu pensava: Senhor, como é que eu posso, como pastor, e eu tenho certeza que o pastor Sandro e que os irmãos aqui que também operam no mesmo nível de visão do pastor, eu tenho certeza que os irmãos querem que esta igreja cresça e avance aqui na cidade de Braga e em Portugal inteiro. É verdade isso que eu estou falando? Não? Sim. Ou vocês estão interessados em ficar aqui sempre, nesse cantinho, aqui guardadinho e tal? Esse é o projeto de vocês? Não? Não, né? Não? Não. Então tá. Então, assim faz para não e assim para sim. Vamos combinar? Beleza? Se vier acompanhado de um som tipo sim e tipo não, vai ficar bem legal. Então, eu tenho certeza que esse não é o projeto. Então, a oração é legítima. Como é que vamos fazer esse negócio ir para frente e crescer? E, de repente, o Senhor me deu uma resposta. Eu fiz essa oração, mas Ele me deu uma resposta. A resposta dele foi: você não deve se preocupar em fazer a igreja crescer. Você se preocupa em fazer crescer as pessoas. E eu faço a igreja crescer. O meu foco, minha oração é que eu iria fazer a igreja crescer através de estratégias, de um modelo de igreja, talvez, sei lá, pintar a parede preta, né? Sei lá, alguma coisa que a gente pudesse fazer para que a igreja pudesse crescer, né? E eu achava que isso dependia de mim, quando, na verdade, o Senhor, na sua revelação, disse: o crescimento da igreja não depende de você. Ele me lembrou de 1 Coríntios, quando Paulo fala assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Então, se Deus dá o crescimento, a minha preocupação não pode ser fazer a igreja crescer. A minha preocupação não é o avanço do número de pessoas, mas a minha preocupação é que você cresça. É que você cresça, é que você amadureça como discípulo de Jesus, que você avance como discípulo de Jesus, que você abandone a velha vida, que você se dispa da velha vida, que você vença a carne, que você seja cheio do Espírito Santo, que você aprenda coisas sobre o mundo, o universo, a vida e tudo mais, né? Que você saiba exatamente para onde você está indo, qual o propósito de Deus para a sua vida, e que este conhecimento e essas informações vão transformando você em alguém que, em último caso, vai fazer a igreja crescer. Entende o que eu estou falando? Porque o nosso ser discipular em Cristo Jesus vai produzir mais discípulos. Nossa igreja tem hoje uma visão muito clara. Nós fazemos discípulos que fazem discípulos. Essa é a nossa frase. Fazemos discípulos que fazem discípulos. É a missão, é a visão da nossa igreja. Nossa visão é muito clara. Fazer discípulos que fazem discípulos. Queremos glorificar a Deus, expandir o seu reino e fazer completamente a sua vontade. E tendo como visão fazer discípulos que fazem discípulos. E a partir dessa concepção, o foco então passa a ser você, a sua edificação, o seu crescimento. Quando eu vejo isso, eu lembro também de Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, quando o apóstolo Paulo fala que Deus preparou, separou, enviou e deu à igreja uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Versículo 12 diz: a fim de que, ou para que, eles capacitem, edifiquem, fortaleçam, ensinem os santos, vocês, tudo santinho, os santos para a obra do ministério. Então, minha função como ministro é edificar os santos para a obra do ministério. Eu sou discípulo também, eu também faço discípulos, e aí eu edifico você, você passa a fazer discípulos, e juntos nós saímos a ganhar Portugal para Jesus. Esse é o propósito do Senhor. Crente SSS não tem lugar na igreja de Jesus. Né? O crente SSS é o crente 3S. Não sei se você já ouviu falar dessa. Isso é científico. Né? O crente SS é o crente salvo, sentado e satisfeito. Né? Crente salvo, sentado e satisfeito não tem espaço
no corpo de Cristo, né? Alguma coisa está errada com você, tem algum fusível que não está funcionando na sua vida cristã, por isso você está salvo, sentado e satisfeito. Porque se você estivesse tudo funcionando certinho, você estava cheio de vigor, cheio de ânimo, cheio de vontade de fazer com que o mundo conheça Jesus Cristo. Certo? E é isso que eu quero conversar com você aqui hoje. Como que a gente pode ver o resultado de uma evangelização eficaz numa igreja? O que faz com que uma igreja evangelize de maneira eficaz? Porque o crescimento da igreja, ele se dá em diversas áreas. Quando eu estava procurando ao Senhor isso, Senhor, como é que o que eu faço crescer? E Ele me deu essa resposta que está aqui projetada. Eu pensei, então eu faço crescer em quê essa gente, né? O meu povo, os discípulos do Senhor, os filhos, os servos do Senhor. E aí a gente estabeleceu 4 áreas em que a gente precisa crescer, assim, sim ou sim. É uma expressão que se usa em espanhol, né? Em português não tem muito sentido, é sim ou sim. É uma coisa que ou é ou não é, né? Tem que ser, ou é, né? Tem que ser. Então, crescer em quê? E aí a gente estabeleceu 4 áreas de crescimento, e eu vou falar só sobre a primeira delas hoje aqui com vocês, rapidamente. A gente precisa aprender a crescer na comunicação do Evangelho. A gente precisa pregar o Evangelho de Jesus, nós precisamos. Já vou falar disso, então não vou entrar em muitos detalhes aqui. Em segundo lugar, a gente precisa crescer na integração das novas pessoas. A gente precisa saber abraçar as pessoas. Em espanhol tem uma palavra muito interessante para integrar. Alguém que se sente integrado é alguém que se sente arropado. É como se você tivesse com o seu abraço vestindo uma roupa na pessoa. E isso é arropado, é estar integrado, estar abraçado, estar guardado, estar querido, né? Então a gente precisa aprender a crescer nisso, em como a gente de fato recebe e integra as pessoas na nossa igreja, na nossa comunidade de fé. Terceira coisa que a gente precisa aprender a crescer é na formação dos discípulos. A gente não pode simplesmente acreditar que você comendo uma vez por semana desse púlpito, você vai crescer o suficiente. Ontem a gente comeu churrasco pra caramba, não foi? Ontem até não dá nem vontade de comer mais, né? Gente, assim, quando eu saí dali eu disse, acho que eu não vou almoçar nunca mais na minha vida, né? Mas não dá, porque hoje eu vou ter que almoçar de novo, né? E amanhã de novo, e amanhã de novo. É um hábito, um mau hábito que eu adquiri desde a infância, de ter que almoçar todo dia. Então, a gente acha que vindo aqui num culto de domingo de manhã, em que você ouve uma palavra de 45 minutos, você vai sair daqui o super crente, e que isso vai durar para você a semana inteira. Deixa eu te dar uma informaçãozinha bem rápida. Você, como discípulo de Jesus, vai ouvir essa minha mensagem, e eu já não me frustro mais. Quando eu ouvi essa estatística, eu disse assim, acho que eu não vou pregar nunca mais. Porque a estatística é que você só guarda, se você não estiver anotando, escrevendo, só estiver olhando, você só guarda 20% do que eu falo aqui. 20%. Que desperdício, né? Para que eu preparei o resto dos 80% do meu sermão? Você só guarda 20%. Não importa se eu fale 20 minutos ou se eu fale 1 hora. Você só vai guardar 20% do que eu falo aqui. Então, você vai se alimentar 20%. Você vai sair daqui e vai querer viver? Não. Você sabe, irmão, quando a gente sair daqui hoje, a chegar ali na porta, eu vou te perguntar quais são os 4 pontos que o pastor pregou. Você não vai lembrar. Você não vai lembrar. Se você lembrar de um, eu fico feliz, que é 25%. E daí, o que acontece é que na segunda-feira você já está tão ocupado com tanta coisa e você vai esquecer metade desse ponto. Na terça-feira, você vai dizer, quem mesmo que pregou domingo? Então, como que você vai ser formado como discípulo de Jesus se a sua vida de alimentação espiritual é uma vez no domingo, 45 minutos numa manhã, que depois você vai esquecer? Não funciona, não dá certo. E o último elemento que a gente descobriu que a gente precisa aprender e a crescer é na multiplicação de discipuladores. Porque você não pode só saber. Você precisa viver e reproduzir. Um discípulo saudável de Jesus reproduz outros discípulos saudáveis para Jesus.
Por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, ele diz para Timóteo assim: o que você ouviu de mim, isso transmite a homens fiéis que sejam idôneos para que transmitam, para que também ensinem a outros. Se você observar, aí tem 4 gerações de discípulos. Paulo, o que você ouviu de mim, falando a Timóteo, o que você, Timóteo, ouviu de mim, transmita a homens fiéis que sejam idôneos, capazes, para transmitirem também a outros. Aqui está. 4, assim o discípulo faz. O discípulo saudável se multiplica. Multiplica discípulos para Jesus. Esse é o propósito. E é só por isso que você é crente hoje. Porque alguém não esqueceu esse princípio de que discípulos se multiplicam. Só por isso, porque faz 2000 anos que os discípulos estão se multiplicando sobre a face da terra. E faz 2000 anos que essa mensagem não para de ser transmitida, às vezes com mais dificuldade, às vezes com mais impedimento, outras vezes com mais facilidade. Em alguns lugares é mais complicado, outros lugares é mais fácil, mas faz 2000 anos. E hoje, no planeta Terra, eu não sei se você sabia disso, hoje, no planeta Terra, hoje, neste dia do planeta Terra, 100 mil pessoas vão entregar sua vida a Jesus. Porque por dia, 100 mil pessoas se convertem no planeta Terra. 100 mil pessoas estão ouvindo o Evangelho de Jesus Cristo. 100 mil pessoas estão ouvindo o Evangelho de Jesus hoje e entregando sua vida a Cristo. Agora, isso só funciona porque nós entendemos o discipulado multiplicador, em que você é um discípulo que faz outros discípulos, que fazem outros discípulos, que fazem outros discípulos. E esse é um chamado, não é para o Sandro e para a Leslie, e não é para os filhos do Sandro e para a Leslie apenas. Esse é um chamado para mim e para você sempre, 100% para a igreja de Jesus Cristo. E se tem igreja de Jesus Cristo aqui, tem que ter discípulo que faz discípulo. Amém, querido? Bom, nessa busca por crescer na comunicação do Evangelho, o Senhor me levou a esse texto de Atos, capítulo 4, versículo 23 a 36. E eu convido você a abrir sua Bíblia. Se você tiver uma Bíblia física, melhor, porque você vai anotar, você vai escrever e tal. Se não tiver, anota aí também no seu celular, não tem problema nenhum. Você não é menos crente se tiver a Bíblia no celular, né? Atos capítulo 4, versículo 23 adiante. Eu queria que você prestasse atenção. Eu vou fazer a leitura na Nova Versão Internacional e uma hora ou outra eu vou parar aqui para comentar alguma coisinha com você. Tá? Então me acompanhe bem, por favor. Atos 4, 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel desta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam determinado de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Deixa eu parar aqui no meio dessa oração. Qual é a grande questão aqui? O ambiente que a gente está vivendo, o contexto. Atos capítulo 4, no comecinho, Pedro e João vão ao templo. Vocês lembram? Eles entram no templo, tem um paralítico na porta formosa. O paralítico pede: uma esmola, por favor. Nós não temos nada, nem ouro, nem prata, mas o que temos te dou. Em nome de Jesus? Vocês não estavam lá, né? Ninguém sabe. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Lembra? Aí o garoto levantou e esse paralítico fazia 40 anos que estava ali na porta formosa, recebendo esmola de todo mundo, não tinha como negar. A coisa foi tão importante, tão séria, que Pedro e João aproveitaram o momento, começaram a pregar ali e tal. O versículo 4 do capítulo 4 diz que 5 mil pessoas mais se converteram. 5 mil pessoas se converteram, além
Dos 120 que estavam lá, primeiro, depois os 3.000 que se converteram foram batizados, 5.000 se converteram aí, nessa pregaçãozinha de Pedro e João, porque viram o paralítico da porta fome. Você imagina um rebuliço. Eles estão dentro do templo, aquela multidão toda, 5.000 pessoas dizendo, Jesus é o Senhor, Jesus ressuscitou, e tal, e tal. Quando eles começam a falar tudo isso, os sacerdotes que haviam matado Jesus, esse negócio vai virar contra a gente, cata os homens lá, tira eles dessa pregação lá e traz para cá, nós vamos dar umas pegas nele e vamos proibir eles de falarem de Jesus. Pedrão diz assim, negativo, considerai aí vocês, aí, considerem se é melhor a gente obedecer a Deus ou aos homens. A gente não vai parar de falar daquilo que a gente tem visto e ouvido. A gente vai falar de Jesus Cristo, sim. E Pedro e João, então, enfrentaram essa perseguição. Não só Pedro e João, mas a própria igreja já estava enfrentando essa perseguição. Então, era um ambiente hostil à pregação do Evangelho, a anunciar Jesus, a falar de Jesus. Porque os sacerdotes e os fariseus, os saduceus, haviam acabado de matar Jesus. Fazia pouco mais de 60 dias que Jesus havia sido crucificado. Estava viva na alma do povo aquela imagem daquela crucificação de um inocente. E ainda corria essa notícia por ali. E Jesus, operando o milagre ali, através de Pedro e João, ressuscita toda aquela ideia de que os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos julgaram um homem, o condenaram por fake news, né? O condenaram e ainda mataram ele, né? E aí levaram Pedro e João para dentro da prisão e questionaram, interrogaram, foi aquela coisa toda, o que a gente vai fazer com esses caras e tal. Eles dormiram na cadeia, chegaram à conclusão de que não dava para fazer nada e proibiram eles de falar de Jesus, o que eles desobedeceram imediatamente, né? Pedro e João, então, chegam junto onde estava a igreja, e a igreja ora desse jeito aqui que você está vendo. Adoram ao Senhor, etc. Falam com o Senhor, Senhor, o Senhor está vendo a perseguição, o Senhor está vendo o que Pôncio Pilatos fez, o que os líderes judaicos fizeram, o Senhor está vendo o que essa gente aprontou, você está vendo como que Pedro e João sofreram na cadeia, e depois de mostrar, lembrar isso tudo para o Senhor, então eles fizeram, agora considera as ameaças deles, e aí é o plot twist, não é? Aí é a mudança, eles tinham uma opção. A oração deles podia ser ou uma ou outra. Um tipo de oração podia ser assim, Senhor, considere esse ambiente hostil todo, toda essa perseguição, essa bagunça toda, essa crise toda que a gente está vivendo, considera as ameaças deles e protege a gente. Guarda a gente, não deixa que nenhum mal aconteça, que é a oração de muitos de nós, não deixa que a gente seja perseguido. Senhor, dá para fazer uma oração imprecatória, né? Daquelas assim, Senhor, mata os meus inimigos, né? Elimina os caras. Senhor, que ninguém me persiga, ninguém me faça mal e tal, e protege a gente, que a gente fique escondidinho aqui, que a gente vire agente secreto, que ninguém veja a gente, e aí a gente fica aqui na igreja. A gente canta baixinho, fecha a porta, ninguém entra, ninguém sai, e a gente vive bem assim. Essa podia ser uma oração diante de uma ameaça. Vocês não concordam? Podia, e não é muitas vezes é a nossa oração, não vou perguntar se você faz, mas muitas vezes é a nossa, Senhor, ó, fulano de tal, como me persegue no trabalho. Gente, quantas vezes eu tenho que aconselhar pessoas e receber pessoas que dizem assim, pastor, estão me perseguindo no trabalho. E eu digo, Senhor, mas eu preciso mesmo orar por esse irmão? Ou eu oro a favor da perseguição? Jesus persegue mais, manda mais, né? Para ver se esse daí se acorda, como diz no espanhol, se espavila, né? Ou se esperta, né? Como a gente fala de vez em quando. Vamos, mas às vezes a gente faz essa oração, Senhor, protege, guarda a gente dessa perseguição. Mas essa não foi a escolha que eles fizeram. A oração deles foi noutra direção. E se você observar com atenção, a oração deles reflete o intenso desejo do coração deles de tornar Jesus conhecido. Por isso que a oração deles, nesse texto que a gente está lendo, é aqui, ó. Vamos lá, o versículo 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles. E olha só para que lado eles foram. Eles não escolheram pedir a proteção e o esconderijo. Eles escolheram falar isso aqui, ó. Capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente.
Estende a tua mão para curar e realizar milagres e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eles haviam entendido que eles não poderiam ficar calados. Por isso eles não pediram proteção, guarida, santuário. O que eles pediram foi ousadia para falar mais ainda. Essa oração encontrou um lugar no coração de Deus que o Senhor fez assim, pá, mandou o Espírito Santo e o negócio tremeu, o lugar onde eles estavam reunidos. O Senhor disse, se vocês querem mesmo, se vocês querem, eu quero, se é dois querer junto, nós combina e eu mando para vocês. E o Espírito Santo veio sobre a vida deles, tremeu o lugar. Sempre que o Espírito Santo vem, depois de uma oração de ousadia dessa, abala as nossas estruturas. Treme tudo. E aí você sabe, você está preparado, você sabe, você está capacitado, você está empoderado para chegar, sair e falar aquilo que Jesus quer que você fale. E o texto continua, da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Quando eu li esse texto, saltou aos meus olhos como que essa igreja evangelizava. E eu acho que a gente pode aprender com essa igreja. Porque essa igreja tinha resultado na evangelização dela. Essa igreja era bem sucedida na evangelização. Primeiro eles começaram com 120 que se reuniam lá no cenáculo, né? Vocês lembram disso? Depois eles se converteram 3 mil, né? Já eram 3.120. Depois se converteram outros 5 mil, já eram 8.120. Depois o texto diz, nesse texto que estamos lendo, 4:32, que já era uma multidão. Multidão já não dá mais para ficar contabilizando. E em Atos capítulo 6, diz que já era uma multiplicação, o negócio era rápido, a coisa estava acontecendo, não dava para contar mais. Então, se eu perguntar para vocês, eu quero saber o que vocês acham. Essa era uma igreja que tinha sucesso na evangelização? O que vocês acham? Tinha. Podemos aprender alguma coisa com ela? Nesse texto que Lucas escreve de Atos, ele faz aqui uma pontuação para a gente, embora ele esteja fazendo uma narrativa, uma narração melhor, daquilo que estava acontecendo naquele momento, ele traz a revelação, ele traz à tona, ele traz aos nossos olhos pelo menos 4. Eu acho que tem mais, porque depois eu olhando bem encontrei ali, mas pelo menos 4 pistas do que faz uma igreja ser bem sucedida na evangelização. E a primeira delas, eu quero compartilhar com vocês aqui, a primeira delas é que esta igreja tinha unidade de visão e unidade de propósito. O versículo 32 é tão bonito, né? Ele é poético, ele é lindo. A gente tem até uma canção, não sei se vocês se lembram, da multidão dos que creram, não é da sua época isso? Oh, meu Deus, tem misericórdia. É de alguns que estão aqui. Oh, Jesus, alguém conhece, não? Vencedores por Cristo? Vencedores por Cristo, da multidão dos que creram, era só um coração e alma uma somente, uma semente. Linda, 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 linda. Vocês tinham que aprender essa música. Cadê o músico? Cadê o violeiro daqui? Ah, tá lá. Aprende, porque, rapaz, isso é para acabar com a gente. É poesia de Guilherme Kerr. Não sei se vocês já ouviram falar de Guilherme Kerr. Ninguém, meu Deus, eu estou velho demais. Parece que eu estou falando de Valdir Soriano, né? Maria Amália para os portugueses, né? Eu sou do tempo de Maria Amália. Tem alguém aqui? Não conhece? Que cantava fado? Tem português aqui? Portugueses? Sim? Já ouviram falar? Sim? Mas é fantástico. Bom, estou velho. Esse texto poético, bonito desse jeito, ele mostrava essa unidade de propósito e essa unidade de visão.
E é tão interessante que eles caminhavam para o mesmo lado. Eles caminhavam na mesma direção. Se você reparar, o texto fala que quem orou essa oração? Quem foi que fez essa oração que a gente está lendo aqui no capítulo, a partir do versículo 20 e pouco? Quem fez essa oração? Foi uma pessoa? Não, foram todos. Todos eles fizeram a oração. Não foi um que saiu e disse, me sigam, vamos. Não, todos eles oraram a mesma oração. Todos, havia uma unidade de desejo, uma unidade de coração. O texto diz uma unidade da alma, uma unidade de sentimentos. Paulo fala, tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois está aqui, esse mesmo sentimento está aqui também. E essa gente se levanta para fazer uma oração em conjunto. Não fica cada um puxando para o seu lado. Não fica cada um puxando, eu quero, dá sua mão aqui, eu quero para cá e você puxa para lá, eu quero para cá e você puxa para lá. E aí a igreja não vai para lugar nenhum, não vai nem para lá, nem vai nem para cá. E fica aqui, e às vezes a gente tem lutas internas dentro da nossa igreja. Por quê? Porque um tem uma visão, outro tem uma visão, outro tem uma visão, outro tem uma visão, e está todo mundo vendo tudo. Só não estão vendo a visão de unidade que a igreja precisa ter para caminhar junto. Às vezes, eu entendo que o Senhor dá visões para os seus servos e chamados, ministérios específicos. Pode ser que o Senhor tenha chamado alguns de vocês para um estilo de igreja diferente. Algumas igrejas dão mais ênfase nos jovens, outras dão mais ênfase no discipulado, outras dão mais ênfase na música, e cada igreja vai ter uma visão diferente. Agora, se a gente vem com essa visão e tenta imprimir numa outra igreja local que tenha uma visão distinta, sabe o que vai acontecer? Visão mais visão é igual a divisão. Então você está forçando para um lado, seu pastor e outros irmãos estão forçando para o outro, você vai brigar com seu pastor. Eu já participei não porque eu participei, eu já sofri isso, divisão dentro da igreja, porque uns tinham uma visão, outros tinham outra, e a igreja dividiu, rachou. Me fez muito mal. Aliás, uma das coisas que nós, como pastores, mais sofremos ao administrar, ao liderar uma igreja, é ter que lidar com pessoas que vieram para cá, gostaram daqui, mas querem fazer essa igreja igual a outra da qual eles saíram. Eles têm a visão lá de trás, mas aqui é que eles querem estar. Mas eles saíram de lá. E aí vem aqui trazendo a visão de lá, ou trazendo o propósito de lá, o chamado de lá, e fica semeando briga para tudo quanto é canto, porque o pastor não fez, porque o pastor eu quero que faça isso. E nós, pastores, somos exauridos nisso. Os apóstolos estavam felizes da vida, porque todo mundo caminhava na mesma direção. A gente sabe o que a gente quer, a gente sabe para que a gente foi chamado, a gente sabe onde o Senhor quer que a gente vá. E aí a gente não precisa brigar. Um porque é mais pentecostal, outro porque é mais presbiteriano, outro que é mais batista, o outro que é mais não sei o quê, e a gente aqui diz, não, o pastor não pode gritar como ele grita no púlpito, ou então essa música com essa bateria, não sei, esse negócio de bater palma no culto, e aí você fica criando, trazendo propósito e visão diferente. Não, das duas uma, ou você sai e vai para um lugar onde você possa viver e desenvolver a visão que Deus te deu, e você vai ser abençoadíssimo. Ou então você acalma seu coração, abre seu coração e recebe a visão de Deus para essa igreja. Eu pessoalmente acredito que cada uma das pessoas que o Senhor atrai para cá é porque Ele tem propósito na visão desta igreja. Então, se você está lutando com isso, acalma seu coração, se submeta ao Senhor e à visão que Deus deu para essa igreja, para que vocês possam evangelizar poderosamente e eficientemente. Então acalma seu coração, entra na visão, entra no que Deus está fazendo aqui, entra no que Deus está liderando está ministrando através dos seus líderes. E deixe o Senhor cuidar de você. Claro, se isso for impossível para você, como foi impossível uma vez um irmão que queria que a nossa igreja virasse uma igreja de centro de recuperação de dependentes químicos, e ele veio forçando essa barra em cima de mim. E quando eu disse para ele que não, ele me agrediu fisicamente. Aí eu falei, mas você está vendo só, como você é tão apaixonado pela sua visão, que você é capaz de bater num pastor pela sua visão. Pô, vai lá, cara, e faz o que Deus mandou você fazer. Não precisa ficar aqui brigando comigo. Mas às vezes a gente prefere o conflito. Espera aí, irmão. Não.
Deus vai levantar pessoas para fazerem cada uma dessas obras. Qual é a visão que você tem? E se você tem uma visão diferente, se você tem uma visão que contraria ou que não encaixa com a visão que tem aqui, procura seu pastor, ajoelha com ele vai ajoelhar do seu lado, ele vai te abençoar, vai dizer, vai em paz e que o Senhor te abençoe, o que a gente puder a gente ajuda e a gente serve. Mas eu pessoalmente acredito que o Senhor trouxe todos, porque aqui Ele tem um projeto para cada um de vocês, numa única visão e num único propósito. Procura esse coração que se integra nessa visão. A segunda coisa que eu vejo aqui, muito importante para um evangelismo que realmente faz a transformação, está no versículo 31, que termina dizendo, anunciavam corajosamente, ou com intrepidez, a palavra de Deus. Anunciavam corajosamente, ou com intrepidez, a palavra de Deus. Qual é a importância desse texto? Para mim, a importância desse texto está exatamente nessa expressão, a palavra de Deus. A igreja que evangeliza poderosamente anuncia a palavra. Essa expressão aqui, palavra, no grego, é logos. Está aqui, logos. E é a mesma expressão que está lá em João capítulo 1, quando diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa palavra verbo é logos. Então, logos aqui, logos lá. E esse logos, verbo, a quem se refere? A Jesus. Jesus era o verbo. Jesus é a palavra, Jesus é o logos. Então, o que esta igreja pregava? Jesus. Jesus tem que ser o centro da nossa pregação. Você quer evangelizar alguém? Não convida essa pessoa para vir aqui só por causa da comida. Eu sei que a gente gosta de comer, mas a gente não evangeliza dizendo, irmão, tem um bifão para você. Isso não é evangelizar. Claro, você pode convidar a pessoa como uma estratégia, mas se ele vem por causa do bife, ele vai ter que comer aqui toda semana. Porque aquilo que você prega para atraí-lo é o que você vai ter que manter depois para ele poder permanecer. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem uma igreja lá na América do Sul, alguns de vocês conhecem essa igreja por outro nome no Brasil, eu não vou dizer qual é para não ficar aqui ruim. Mas na América do Sul, essa igreja se chama Pare de Sofrer. Pare de sofrer. Pô, claro que eu quero. Quem não quer? Até eu quis largar a igreja batista e ir lá parar de sofrer. Quem não quer parar de sofrer? Vocês querem parar de sofrer? Quem aqui quer parar de sofrer? Pô, meu Deus do céu. Agora, essa é uma igreja, o nome dela é Para de Sofrer. Tá joia. É excelente para atrair você. Agora, quando Jesus diz assim, no mundo tereis aflições... Aí você diz, espera aí, essa igreja então está pregando a mensagem de Jesus ou não? Porque Jesus diz que eu vou sofrer. Essa igreja está dizendo que eu não vou sofrer. Deve ser a igreja 2.0, né? Porque subiu de nível, já anulou algumas mensagens de Jesus, então eu posso ir negativo. A mensagem que você prega, essa mensagem precisa ser Jesus Cristo. O centro é Jesus de tudo. Jesus, Jesus, Jesus. E nos intervalos, Jesus também. Porque não há outra mensagem que liberta o homem, não há outro nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E que nome é esse? Jesus Cristo. Esse é o seu nome. Esse é o seu nome. Agora, a mensagem precisa ser pregada. E quando a gente fala pregar, quando fala aqui anunciar corajosamente, eles faziam sair da boca de cada um deles essa mensagem. Às vezes, a gente segue uma frase muito bonita, que, quando a gente não sabe exatamente de quem é, ou ela é de Santo Agostinho ou de Einstein, né? Então, provavelmente, essa é de Santo Agostinho, que diz o seguinte, pregue o evangelho, e se necessário for, use palavras. Já ouviram essa frase? É bonita. É bonita, e eu não tenho nenhum problema com essa palavra em si, se ela estiver representando a vivência do Evangelho. Porque todo crente precisa viver o Evangelho de verdade. Porque não tem como você pregar uma coisa e viver outra. Certo? Então você precisa ser íntegro na sua pregação. A sua ortodoxia e a sua ortopraxia precisam combinar.
o que você prega e o que você fala tem que estar combinado. Então, ok, essa frase tem um certo sentido. Agora, a Bíblia diz, Romanos capítulo 17, diz que a fé vem pelo ouvir. Versículo 10, capítulo 10, versículo 17. Que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, o evangelho precisa sair da sua boca. Você precisa dizer para as pessoas que sem Cristo elas estão perdidas. Você tem que falar. Não é politicamente correto. Não é. Vai incomodar. Vai incomodar. Vão criticar você no Instagram, porque você postou isso. Mas você precisa falar. Afinal de contas, a gente está incomodando faz só 2000 anos. Faz 2000 anos que a gente está incomodando o status quo. Faz 2000 anos que a gente está incomodando um mundo que continua caminhando a passos largos para o inferno. Faz 2000 anos e a gente não pode parar de falar, porque aqueles que têm transtornado o mundo chegaram também a Braga. Aleluia. E precisamos transtornar a cidade de Braga com a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. A mensagem de Jesus não é uma mensagem só de pura aceitação acima de qualquer coisa, ou a pacificação acima de qualquer coisa. Não, o Senhor Jesus disse, eu vim para botar família uns contra os outros, pai contra irmão, irmão contra irmã, sogra contra nora, isso já acontece faz tempo, né? Eu vim para botar vocês tudo em confusão. Por quê? Porque essa mensagem é uma mensagem que incomoda. Irmão, se você tem medo de incomodar, vai ser budista. Aí você não incomoda ninguém, você fica lá sentado no e tá legal. Agora, se você vem para ser crente de verdade, esteja preparado, porque a sua mensagem vai incomodar. Agora, claro, você não precisa ser bobo de falar essa mensagem de maneira agressiva, né? Você não precisa, você pode ser inteligente, você pode falar essa mensagem de uma maneira tranquila, de uma maneira misericordiosa, amorosa, de tal modo que as pessoas recebam isso e que cale dentro do seu coração. Mas isso vai incomodar. Isso vai incomodar. Eu recebi na nossa igreja, há algum tempo atrás, nós recebemos na igreja, uma pessoa que tinha mudado de sexo. Então, era um homem trans. Eu preguei o evangelho, ele ouviu o evangelho e tal, na saída abracei, cumprimentei e tal, e ele disse, não dava para saber que era, né? Eu fiquei sabendo que o Espírito me revelou, mas na saída ele me disse assim, você pregou coisas que eu nunca ouvi na minha vida, e você me deu um monte de verdades nas quais eu tenho que pensar. Uau! Voltou à igreja várias vezes. Sabe, a gente tem medo de falar. E a gente não pode ter medo. Ousadia, intrepidez. Faz essa oração. Senhor, me dá intrepidez para que eu anuncie o teu evangelho. Uma evangelização que funciona é uma evangelização que proclama a verdade de Jesus. Agora, outro elemento aqui extremamente importante na evangelização. Que horas são? 1h05? Tá, já tinha que ter terminado, né? Você vai levantar e vai embora, né? Vocês me dão 15 minutos mais? Quem me dá 15 minutos mais aqui? 15, 30, 45, uma hora. Perfeito. Uma hora e meia eu termino fácil. Tá? 1h30 eu termino facinho. Já pedi 15, irmão, tá vendo? Então. Bom, o terceiro elemento de uma evangelização eficaz é um amor prático. Essa igreja primitiva amava de verdade. Lembra que eu falei que a gente tem na Espanha essa expressão do arropar, né? É essa igreja que recebe, que integra. Eu fico imaginando as células, os pequenos grupos, ou os grupos de crescimento que essa igreja deveria ter.
porque eram 8.000 pessoas. Como é que você pastoreia uma igreja de 8.000 pessoas? Só em pequenos grupos, não tem outra alternativa. E esses pequenos grupos, diz o texto de Atos capítulo 2, que eram grupos onde eles comiam juntos, onde eles estavam juntos, onde eles repartiam todas as coisas. Esse amor prático é um amor que se incomoda com uma situação ruim do outro. E que a gente sabe que tudo que a gente tem é do Senhor. Que a gente recebe e doa, e dá, e serve, e abençoa. Os cristãos são, historicamente, o grupo de pessoas que mais atos de misericórdia realiza no mundo todo. Quando existe uma tragédia, quando existe um desastre natural, quando existe uma guerra, sabe quem está lá primeiro para ajudar? Os crentes. Estamos nós lá. Por quê? Porque a misericórdia e a compaixão é algo de Cristo em nossas vidas. Quando os romanos viviam, naquela época, os romanos tinham uma filosofia que ao fraco você precisa ajudar a morrer. Ao fraco você precisa ajudá-lo a morrer, porque o fraco não tem dignidade para existir. Então, por isso que no Coliseu, quando os gladiadores estavam lutando uns contra os outros, e um deles era derrotado, antes de morrer, o vencedor perguntava para o imperador o que fazer. E o imperador fazia ou assim, ou assim. Raramente ele colocava o dedão para cima, só em casos em que, por exemplo, foi um acidente, o cara tropicou numa pedra, caiu e o outro veio para matar ele. Mas se ele tinha sido derrotado na base da luta mesmo, o imperador fazia assim. Não era crueldade, não era maldade. Sabe o que era? Era uma vergonha para o derrotado, diante da sociedade dele, sobreviver. Então era morrer, era melhor morrer. Ao fraco você ajuda a morrer. Por isso que as crianças que nasciam com deficiências, elas eram jogadas dentro da latrina. Elas eram imediatamente, nasciam com deficiência e iam na latrina, você sabe o que é latrina, o desce reto? Vai lá no desce reto, joga, e as crianças morriam ali. Centenas, milhares de crianças eram mortas. O Sêneca dizia o seguinte: se a criança chora demais, tem que morrer. Se a criança não chora nunca, tem que morrer também. Então, essa era a visão dos romanos. Você sabe o que aconteceu no século I? Lá depois dos anos 100, quando uma praga de cólera alcançou todo o Império Romano, e aproximadamente, entre 15, segundo os cálculos, 15 a 25 milhões de romanos morreram por causa da cólera. Febre alta, vômito, desinteria, desidratação, desnutrição. As pessoas não tinham como resistir a isso, eles não sabiam como tratar. Sabe o que os romanos faziam? Pegavam uma pessoa e davam para ela um pote de vinho ou água, um pedaço de pão, levavam esse seu parente, às vezes pai, irmão, mãe, colocavam do lado de fora da cidade e dizia para ele, morre em paz. Morre em paz. Porque você não pode ficar aqui, você está fraco. Ao fraco eu ajudo a morrer. Sabe o que aconteceu? Uns crentes lá, seguidor de um tal de J. Cristo, que viveu lá na Palestina, na região de Israel naquela época já chamava Palestina, mas os crentes saíam fora da cidade. Cada família acolhia um ou dois desses que haviam sido abandonados pelos seus próprios parentes. Recebia em casa sob o risco de ser contaminado e morrer, e muitos morreram, mas eles cuidavam da febre, eles davam água, eles davam alimentação, ajudavam no vômito, curando de alguma maneira com as ervas que eles tinham naquela época, e assim os romanos iam sarando. E quando os romanos iam sarando, eles perguntavam, mas por que você fez isso? E eles respondiam, porque Jesus nos manda amar o próximo. E a gente serve você. Esses romanos voltavam para suas casas. E lá nas suas casas, perguntavam para eles, como? O que vocês estão fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? E eles diziam, os cristãos me amaram. Eu quero que vocês venham para conhecê-los também. E essa ação de amor dos cristãos com a pregação da palavra, segundo os historiadores, foi a causa do grande boom do crescimento do cristianismo no segundo século. Porque esse amor de Jesus expresso através das pessoas promovia a evangelização eficaz. Nós precisamos aprender a abrigar as pessoas, a recolher as pessoas, a ajudar as pessoas. Isso era evidente nessa igreja aqui.
E por último, para a gente já ir terminando, esta igreja precisou experimentar, e se nós queremos também viver um evangelismo que transforma a nossa realidade, a gente precisa experimentar o poder sobrenatural do Espírito de Deus. Porque nada dos outros anteriores funciona sem esse Espírito, sem a presença do Espírito de Deus. A palavra conta para a gente que, diz assim o texto, em todos eles havia abundante graça, e não havia entre eles necessitado. Essa palavra graça é a palavra charis, que em grego é dom, de onde vem carismático, de onde vem carisma, dom. Quem dá dons é o Espírito Santo. O Espírito Santo fez com que abundasse a graça na vida daquelas pessoas, de tal maneira, o poder do Espírito Santo fazia com que eles amassem ao próximo. Mas era a presença e o poder do Espírito Santo que faziam com que eles tivessem a ousadia para pregar a palavra de Deus. E era a presença e o poder do Espírito Santo que fazia com que essa igreja caminhasse unida, caminhasse numa mesma visão e no mesmo propósito. O que eu quero dizer para você é que sem a presença do Espírito Santo, nós estamos fadados a nunca crescer. Porque, afinal de contas, quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala aos demais. É o Espírito Santo que ministra através de você. Não importa, você pode tentar usar os seus argumentos, você pode falar mais alto, você pode ser muito inteligente, mas os seus argumentos, a força dos seus argumentos, a força das suas palavras, a sua inteligência não transforma vidas. O que transforma a vida é o Espírito Santo que está dentro de você. Agora, o grande detalhe, e eu termino com isso, não é o quanto do Espírito você tem dentro de você. Não. O detalhe é o quanto de você o Espírito tem. O importante não é que você tenha o Espírito e leve o Espírito Santo por onde você vai. O importante é que o Espírito tenha você e leve você aonde Ele quer ir. Aonde o vento soprar, você vai atrás. Você vai com Ele, você vai levado por Ele. Porque é esse poder sobrenatural do Espírito Santo que faz toda a diferença nas nossas vidas. Uma igreja que quer evangelizar, que quer ganhar gente para Jesus, que quer transformar a sua cidade, essa igreja precisa estar cheia da presença do Espírito. Mas isso não se resolve daqui no domingo. Não é vindo no culto, não é porque essa turma canta bem, a gente apaga a luz e o Espírito Santo então vem. Não, não é isso. O enchimento do Espírito Santo é quando você vence sua carne todos os dias. É quando você o procura no seu quarto secreto. É quando você tem comunhão com Ele. É aí que o Espírito Santo vai sendo dono de você, a ponto de que não seja você mais que leva o Espírito Santo para onde você vai, mas seja o Espírito Santo que te carrega aonde o vento soprar. Aí está toda a diferença. Esses 4 elementos são muito importantes, e eu queria que você pensasse nisso. Como igreja, coletivamente, mas como indivíduo. Como você está na unidade de propósito e visão com a sua igreja? Como você está na proclamação ousada, corajosa da palavra de Deus? Você está temeroso? Você tem medo de dizer aos outros quem é Jesus? Como está a sua vida na expressão de um amor prático que transforma e serve as pessoas? E como está a sua relação com o Espírito Santo? Você precisa pensar nisso. Porque eu tenho certeza que vocês querem ver essa igreja não só sendo abençoada, mas abençoando esta cidade. Os sonhos de Deus estão aí para a gente. Vamos entender como tudo isso funciona e vamos nos submeter a esse processo do Senhor nas nossas vidas. Você pode ficar de pé?